Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Gálatas 6, verso 17. Quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então aqui está a palavra marcas, né? Estigma. Aqui é uma marca externa, uma marca que você pode contemplar com os teus olhos. Essa é a diferença daquela outra consideração que fizemos quando lemos Apocalipse 13, que aparece lá certa marca charagma, que tem a ideia de ser algo trabalhado, algo esculpido, que nos remete então ao pensar na raiz a raiz da palavra caráter sendo esta. Então, pensarmos tudo aquilo que nós discorremos com os irmãos anteriormente. Então, considerem diante do Senhor, busquem a face dele, para que ele agregue mais verdade sobre este assunto. Nos ajude, nos socorra nesse aspecto, né? Vamos orar e vamos prosseguir. Nosso Pai Celestial, uma vez mais recorremos ao Teu trono, trono de toda graça. Socorra-nos um tempo mais. Tanto para falar como para ouvir, nós precisamos que Teu Espírito Santo nos ajude. Nos dê graça nesse tempo ainda que vamos desfrutar juntos, nas considerações a serem feitas, para que haja ganho para Ti mesmo. Que os nossos corações recebam a Tua palavra com discernimento. Que tudo aquilo que o Senhor tem nos falado através dessa carta de Judas possa ter o seu efeito como Tu desejas. Nós nos rendemos diante de Ti, pedindo a unção nesse tempo, nesse ambiente, nesse lugar, sobre nossas vidas. Nós oramos, bondoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, voltando lá para o livro de Judas, nós já fizemos a leitura, né, do versículo 10 até o versículo 13. E como nós havíamos dito, Judas já havia falado aos irmãos a respeito daqueles 3 exemplos já pontuados que deveriam ser considerados com muita seriedade por aqueles irmãos. Aquilo que Israel fez, aquilo que Israel colheu. Aquilo que os anjos fizeram e aquilo que eles escolheram. O que Sodoma, Gomorra e aquelas cidades circunvizinhas praticaram e o resultado da sua prática. Então nós vimos estes exemplos muito pontuais, muito fortes, que foram coletados na experiência do povo de Deus do passado, dos anjos, como nós vimos, mostrando que aqueles mestres teriam o mesmo fim daqueles a quem ele se reportava aqui nestes exemplos. E que aqueles irmãos, então, recebendo estas instruções, deveriam se posicionar de maneira adequada, ou seja, batalhando firmemente pela fé que já havia sido dada para eles de uma vez para sempre. E enfatizando, esta fé é aquela fé objetiva, não a subjetiva, é a fé que nos fala daquele conjunto da verdade, aquilo que envolve tudo o que Cristo é e que Cristo fez para nós. É essa verdade que nos sustenta, que nos guarda e nos protege. Há um texto na palavra de Deus, 2 Coríntios 13:8, que fala assim: nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. E nós estamos vivendo numa sociedade completamente oposta a esta realidade, onde a mentira tem ganhado o seu pedestal, onde a mentira tem sido elevada a uma posição onde ela está sendo mais aplaudida do que a própria verdade. Que tempo significativo nós estamos vivendo. Estava conversando com algumas irmãs ontem e eu lembrei de uma história, que é na realidade uma historieta muito simples, mas que traz aí um fundo de ajuda e lição para nós. A verdade, certa vez, saiu para passear pelas ruas, pelas praças.
E em determinadas ruas que essa verdade passava, então as janelas dos moradores estavam abertas. E quando os moradores saíam nas janelas para olhar a verdade, rapidamente eles fechavam as janelas porque eles não queriam ver a verdade. E fechavam as janelas, ninguém contemplava a verdade, ninguém abria a porta para ir ao encontro da verdade. E a verdade ficou muito triste. Ela sentou no banco da praça e estava chorando. Aí de repente chegou a parábola e sentou do lado da verdade e perguntou: por que você está chorando, verdade? Ah, porque ninguém gosta de mim. Por onde eu passei, as portas se fecharam, as janelas se cerraram. Ninguém quer me ouvir. Aí a parábola falou assim: mas também, olha para você. Você é muito nua. Que isso, olha como você se expõe. Você está toda desnuda. Você não pode ser assim, você tem que se apresentar de modo diferente. De como eu devo me apresentar? Ele falou assim: deixe-me ajeitar você. E começou a vestir a verdade, começou a pintar a verdade, começou a colocar um batom na verdade, colocar um tipo de roupagem diferente, um cabelo mais colorido, colocou algumas roupas e a verdade olhou assim: nossa, estou bem vestida. Mas quando ela saiu nas ruas, então novamente as pessoas aplaudiam. E a moral da história na sequência, para que a verdade pudesse ser aceita, ela tinha que ter uma roupagem diferente. Ou seja, ela não tinha que ser tão agressiva, tão nua, tão desnuda a ponto de agredir as pessoas. Isso significa o caminho da mentira. Exatamente, as pessoas não têm corações para ouvir a verdade. Nós usamos de metáforas, nós usamos às vezes, de parábolas para atingir o coração das pessoas, porque nós temos medo de que as pessoas irão ser feridas com aquela palavra. É lógico que nós não estamos tirando dessa história a maneira amorosa que devemos atingir as pessoas. Mas nós não podemos economizar palavras se isso vai tirar o ponto crucial daquela verdade. A nova criatura, na realidade, o povo de Deus, tem um estilo de vida, um único estilo de vida. Ele bifurca em 3 realidades. Primeiro, tudo que a nova criatura for fazer tem que passar pelo crivo da verdade. Tudo, absolutamente tudo, tem que passar pelo crivo da verdade. Fazer, negociar, comprar, vender, conversar, tudo tem que passar pelo crivo da verdade. O segundo aspecto do estilo de vida da nova criatura tem que suportar a presença da luz. O que eu estiver falando, o que eu estiver negociando, o que eu estiver praticando, suporta a presença da luz, e eu preciso um pouco da penumbra. Eu preciso um pouco do escuro para que ninguém veja o que eu estou fazendo, falando, praticando. Então, se suportar a presença da luz, eu estou andando de maneira adequada. E o terceiro fecha a situação: amor. Eu devo andar na verdade, na luz, mas fazer tudo em amor. Eu devo expor a verdade, sem negociar nada dela, com firmeza, porém com amor. O que está acontecendo com Judas aqui é exatamente isso. Ele está realmente aqui com batimento cardíaco alterado, deve estar ruborizado, ele está falando veementemente, mas essas 3 condições fazem parte da vida dele: luz, verdade e amor. Ele não negociou a verdade. Ele foi de tal forma aqui expressivo, onde nós tocamos esta realidade nele. Então, a verdade é inegociável. Inegociável. Fora disso, nós entramos no campo da mentira. Entramos no campo da negociação. Negociação com esse mundo de trevas. E isso não pode acontecer. Então, Judas levantou aqueles testemunhos iniciais, mostrando qual é o resultado para aqueles que assim procedem, assim agem. Está orientando o povo de Deus a não ouvir aqueles falsos mestres. Aí então, nesse ponto, no versículo 11,
E o versículo 11, exatamente, o versículo 11, ele vai levantar mais uma tríade de testemunhas, ou 3 testemunhos novamente. Ele vai dizer assim: ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Esse é o primeiro, ou o primeiro testemunho da segunda tríade que Judas levanta. Prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Vocês se lembram muito bem. Que Caim, ele, ao invés de oferecer sangue como oferta ao Senhor, reconhecendo que era impossível chegar diante de Deus se não fosse por um caminho que o próprio Deus tivesse estabelecido, ele, ao invés de ter essa postura, ele ofertou para Deus o melhor da terra, daquilo que ele colheu. E de fato eram frutos maravilhosos, eram cestos de frutos assim, dos melhores que vocês possam imaginar. Mas isso foi uma afronta de Caim à própria verdade, à própria palavra que Deus havia estabelecido. Vocês se lembram que Abel ofereceu o melhor do seu rebanho e foi justificado. Mas Caim tomou um outro caminho. Ele se tornou o patrono da falsa religião. Ele se tornou o inventor da religião dos homens. Que os homens então, sendo bons, tendo méritos, fazendo coisas boas, praticando boas obras, eles seriam então reconhecidos e aceitos na presença de Deus. Mas este é o caminho de Caim. Em rápidas palavras, o caminho de Caim significa: não precisamos de sangue para chegarmos diante de Deus. Esse é o caminho malévolo. Se você ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que é dadivosa, uma pessoa que pratica boas ações, então estas questões somadas seriam suficientes para que você estivesse justificado diante de Deus. Isso é uma abominação. Isso é uma agressão ao verdadeiro evangelho. Isto significa a religião natural baseada nas obras. Esse é o caminho do Caim. Ou seja, aqueles mestres ou falsos mestres estavam exatamente dentro desse caminho. Veja só a deturpação a que nível chegou. Eles não só haviam corrompido a graça, tornado a graça em libertinagem, não só tinham negado o senhorio de Cristo, mas agora ele estava negando a obra de Cristo como suficiente para a justificação. Então veja a perversidade que havia no coração daqueles falsos mestres. E eles estavam lá, vocês se recordam, eu havia dito que eles foram aceitos, porque eles se introduziram, lógico, de maneira desonesta, sorrateira, com aquele linguajar dos ministros de Satanás que se transformam em ministros de justiça. Com uma fala suave, com uma fala mansa, trazendo o quê? Todas aquelas mentiras e inverdades do meio do povo de Deus. E volto e insisto nisso, a única proteção que o povo de Deus, no caso, Judas estava dizendo, naquele tempo aqueles irmãos seria o fato deles se fundamentarem na defesa da fé, no batalhar pela fé, no agonizar pela fé que envolve a verdade, envolve a palavra imutável de Deus. Então aqui o caminho de Caim tem exatamente este sentido. Caim era um homem religioso. Porque você pensa apenas numa dinâmica de Caim, fazendo todo esse processo de serviço, colhendo, juntando, dispondo os frutos de maneira adequada num cesto. Tem todo um ritual, tem toda uma situação. Ele pensou, agora eu vou tirar nota 10 diante de Deus. Mas só que ele fez segundo o seu próprio caminho, é o caminho de Caim. E então ele foi rejeitado. Esse é o caminho do religioso, esse é o caminho do natural. E você vai perceber que todo religioso,
talvez essa expressão seja muito forte, mas o religioso, de um modo geral, ele é rancoroso, invejoso. Não foi isso que aconteceu com Caim em relação a Abel? Quando Abel foi aceito, subiu a ira no coração de Caim, porque ele não poderia admitir que Abel fosse aceito e ele não poderia admitir. Então gerou esse rancor, essa amargura, essa inveja no coração de Caim. Ele, na verdade, desprezou o sacrifício que Deus havia orientado para que ele então pudesse acessar a sua presença. Você deveria realmente sacrificar o animal. Não, aqui nós temos, quando nós olhamos paralelamente a obra, o caminho de Caim e o que Abel fez. O que Abel fez, nós temos o retrato do Evangelho. Abel entendeu da parte do Senhor que a única maneira pela qual ele poderia apresentar-se diante dele era através do sacrifício de um animal inocente. Um animal que não tinha feito absolutamente nada e deveria ser o melhor do seu rebanho. E normalmente é assim, nós não vamos entrar nesse mérito, mas vocês se lembram quando em Êxodo, né, ali no capítulo 12, mostra-nos o modo pelo qual aquelas famílias hebreias deveriam separar um cordeiro, deveria ser no dia 10 de Abibe, para que ele fosse sacrificado no dia 14, que envolve nosso março e abril. 4 dias aquele animal deveria ficar na presença daquela família sendo examinado, para ver se tinha defeito, para ver se tinha alguma mancha, algum mal, porque tinha que ser o melhor do rebanho para que fosse ofertado ao Senhor. Onde eu quero chegar com essa fala? É muito fácil nós nos apegarmos afetivamente a pequenos animais. É muito fácil. Nós temos essa facilidade. E quanto mais o animalzinho que tem toda essa distinção, toda essa beleza. Então, no dia 14, ele deveria ser imolado às 3 horas da tarde. Isso aponta-nos exatamente para o que aconteceu com Cristo. Quando ele entrou triunfantemente em Jerusalém, que dia que era? 10 de Abibe. Ali havia uma multidão de milhares e milhares de judeus vindo de vários pontos, várias regiões. Em torno de 250 mil cordeiros estavam entrando em Jerusalém naquele período. E Jesus estava entrando junto com aqueles cordeiros. Lembra? O povo ovacionou a Jesus. Então ele estava entrando, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entrou junto com os cordeiros para aquele tempo, dia 10. Aí vocês estudam os evangelhos, vocês vão perceber que ele foi examinado pelas autoridades, foi examinado pelas pessoas, pelos civis, foi examinado por Pilatos. Pilatos falou assim: não acho nele pecado algum, culpa alguma. Eis o Cordeiro de Deus, puro, perfeito, sem mácula. As autoridades viram, ele é perfeito. Ou seja, estavam validando que este é o Cordeiro imaculado que vai ser imolado. Todos esses detalhes. Essa beleza. Então aí Jesus vai para a cruz no dia 14 de Abibe. E lá ele morre, lá ele derrama o seu sangue, porque ele foi examinado. Mas então, quando nós olhamos para o cordeirinho, Abel pegou aquele cordeirinho que você tem uma afinidade, aquele que ele amava, mas era aquele que ele iria sacrificar. Foi o que o Pai fez. O Pai Celestial fez, pegando o seu filho e o sacrificou, o melhor, por nossa causa, por nossos pecados. Então a única maneira de nós sermos salvos é através do sacrifício do Senhor Jesus. Tem que haver sangue. Tem que haver sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Mas o caminho de Caim foi exatamente este, que tornou-se o patrono da falsa religião. É o caminho da religião natural. Eu posso fazer. Eu sei. É assim que deve ser. Então ele diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, desprezaram a obra de Cristo, desprezaram o sangue. Vocês não precisam do sangue. E Judas então, de maneira muito clara, está dizendo: ai deles, porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim, desprezaram.
pisaram o sangue da aliança. É isso que eles fizeram. Então é a primeira advertência, né, dentro dessa segunda tríade que Judas lança a respeito daqueles que se infiltraram no meio dos irmãos. Prosseguiram pelo caminho de Caim. Na sequência ele vai dizer assim, né? E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Que é esse erro de Balaão? Se precipitaram no erro de Balaão. É interessante que Balaão foi um homem que Deus usou. Deus revelava para Balaão. Uma coisa impressionante. Isso nos deixa muito pensativos, com muitas perguntas e pouquíssimas respostas. Mas Deus usou Balaão. Mas Balaão foi um que amou o prêmio da injustiça. É daqui que surge então a doutrina da prosperidade. Essa é uma coisa muito antiga. Vamos pegar, só para colocar ao lado, aquelas passagens que eu já me reportei a elas, eu acho que nós não lemos ainda. 2 Pedro 2, verso 15. Se o fizermos, vamos fazer de novo. 2 Pedro 2, 15. Em Judas acabamos de ler que eles haviam se precipitado no erro de Balaão. Veja 2 Pedro 2,15. Abandonaram o reto caminho, se extraviaram, seguindo o quê? O caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Já não é mais erro, agora é um caminho. É um caminho. Mas tem algo mais, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Aquela terceira carta escrita, né, à igreja em Pérgamo, chega em determinado momento, né, verso 14 diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Esta é a doutrina de Balaão. Temos o erro de Balaão, o caminho de Balaão e a doutrina de Balaão. É o prêmio da injustiça, é o amor ao dinheiro. Vamos pegar rapidamente aqui livro de Números, onde nós temos toda a descrição, que não é possível nós lermos toda ela, mas vamos verificar aqui no capítulo 22 inicialmente, onde nós temos já a história deste profeta de Deus envolvendo-se com Balaque, né, que era aqui um inimigo de Israel, um moabita. Números 22, nós temos aqui a descrição inicial do erro de Balaão. Vocês sabem, vocês vão ler todos esses versos iniciais, vão observar a proposta de Balaque. Balaque, na realidade, vai ofertar para ele 5 vezes, né? 5 vezes dinheiro para que Balaão pudesse profetizar, amaldiçoar o povo de Israel. Então, o primeiro destaque que eu quero dizer para vocês aqui, versículo 7 e 8. Então, os emissários de Balaque haviam ido até os mensageiros até Balaão e feito a proposta para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Aí veja versículos 7 e 8. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço de encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Espera lá. Olha só a sutileza disso. Eu vou consultar o Senhor. Que ele queria consultar o Senhor? Nada. Mas o Senhor vai falar com ele. Aqui está o erro de Balaão. Aqui está. Ele não tinha, ele já tinha que ter uma postura muito clara em relação àquele a quem ele servia.
e a nação a quem Deus amava. E ele então falou assim: ficai aqui esta noite e vou trazer a resposta. O seu coração já estava no erro. O seu coração já estava no erro. Aqui está o erro de Balaão. Agora, veja o caminho de Balaão. Há várias situações, vocês vão ler depois, todo o capítulo, que Deus fala algumas coisas a Balaão, dá umas respostas a ele. Vocês vão perceber aí. Aí o versículo 21 é uma outra situação. Capítulo 22, verso 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabitas, caminho de Balaão. Ele não somente estava num envolvimento de um erro, agora ele estava num trajeto, num caminho. Aí vocês vão ler aqui aquela questão da jumenta que fala com ele, etc, etc. Agora, capítulo 25, versículo 1. Olha o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Olha só. Veja só o que está acontecendo aqui. O povo de Deus, o povo de Israel, os homens começaram a se prostituir com as filhas dos Moabitas. E estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Levou o povo à prostituição, levou o povo à idolatria, os homens. Agora, mas fica aqui meio perdido a situação. Capítulo 31 desse mesmo livro. Capítulo 31 desse mesmo livro. Versículo 16. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Eis que aquelas mulheres moabitas, por conselho de Balaão, olha o Balaão que está aí entre nós, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor na casa de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Balaão tinha aconselhado os moabitas para que as suas mulheres fossem até Israel e cativasse o coração dos israelitas para a idolatria e para a prostituição. Esta é a doutrina de Balaão. Vocês leem com cuidado todo o desfecho desta situação. Tudo por dinheiro. Tudo por amor ao lucro. Tudo por amor ao prêmio da injustiça. Então nós temos o erro, nós temos o caminho, nós temos a doutrina de Balaão. Conforme nós lemos lá naquela carta escrita a Pérgamo, né? Tem aí os que toleram a doutrina de Balaão, que levaram o povo à idolatria e à prostituição. Essa é a doutrina. Veja só aí o aspecto da luxúria, o aspecto de uma rebelião contra uma autoridade e o aspecto que envolve aqui a ação, a atitude e a ação daquele povo. Agora vejamos ainda dentro desse contexto de Balaão, 1 Timóteo 6, do versículo 3 a 10. Veja o que Paulo tem a nos falar. 1 Timóteo 6, do versículo 3 a 10. Olha que impressionante aqui. Tudo está inserido aqui no que estamos falando. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação e difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui está erro, caminho e doutrina de Balaão. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento com que nos vestir,
estejamos contentes. E com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações, ciladas, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui está a exortação para esse tempo do fim. Amor ao dinheiro. Aqui está o erro, o caminho e a doutrina de Balaão. E aqueles falsos mestres, eles estavam atrás exatamente da lã daquelas ovelhas. Queriam trazer toda aquela compreensão pervertida da graça, tornando-a em libertinagem. O corpo para nada aproveita, o espírito já está salvo, então façam o que vocês quiserem do corpo. Como disse, é uma filosofia gnóstica, uma das correntes dessa filosofia. E o que ocorre? Aqui, então, a palavra vai nos mostrar que este caminho nos leva a uma perdição. Paulo nos exortou ali de modo claro. Aqueles falsos mestres queriam exatamente isto. Não só para eles mesmos, mas para disseminar aquela falsa compreensão. Tendo com que se alimentar e tendo com que vestir, diz a Bíblia, devemos estar contentes. Aqui está. Então nós, voltando para Judas, aí deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim, já vimos. O inventor da religião, da falsa religião, que suprime o sangue, despreza a obra da cruz, despreza a obra do Cordeiro. E também nós vimos, olha, eles se precipitaram no erro de Balaão. Exatamente o que nós vimos agora. Baseado lá no livro de Números, leiam, estudam e apontem lá as coisas importantes que ainda tem a se considerar. E mais há um terceiro aspecto, um terceiro testemunho que ele invoca. E pereceram na revolta de Corá. Na revolta de Corá. É significativo nós olharmos esta experiência. Se nós quisermos olhar rapidamente, é Números capítulo 16. Números capítulo 16 está registrado aqui que Corá, com Datã e Abirão, que eram filhos de Eliabe, depois mais 250 homens que foram iludidos, foram convencidos por ele. Então Corá liderou este levante. Porque ele tinha algo contra Moisés e contra Arão. Ele não queria se submeter à autoridade de Moisés e ele queria tomar o lugar do sacerdócio de Arão. Dois pecados terríveis no coração de Corá. No capítulo 16 revela tudo isto. Apenas alguns versos, um em diante. Corá, filho de Issar, filho de Coate, ele era um levita, né? Filho de Levi. Tomou consigo Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela. Veja só como eles foram completamente conquistados pela fala de Corá. Varões de renome se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram, basta! Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por quê? Pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Aí vocês vão ler, até mais em diante, vocês vão perceber que Corá também queria o lugar de Arão. E numa rebelião contra a autoridade e contra o sacerdócio. Então eles se precipitaram na revolta de Corá. Então isso é muito significativo para nós. Vejam que esses falsos mestres, eles não têm qualquer atitude em seus corações que possam inclinar-se diante de uma autoridade. Pelo contrário, eles são rebeldes. Eles não aceitam autoridade. Porque todo aquele que anda em luxúria desenfreada não aceita qualquer tipo de restrição. Então o Senhor, em sua soberania, é
é rejeitado, porque isso implica em eu obedecer. Eu quero fazer o que as paixões do meu corpo, da minha carne exigem. Exatamente isso. Eles não se colocavam, se submetiam. E isso se tornou uma fala muito clara deles. E Judas, então, pegando a sua trombeta, está soando alto ela no meio daquele povo. Olha, cuidado com estes falsos mestres. Cuidado que estes que andaram pelo caminho de Caim, que andaram pelo erro de Balaão, que agora se precipitaram na revolta de Corá. Não é impressionante isso, irmãos? Então, essa segunda tríade de exemplos mostra-nos esses três aspectos aqui que Judas invocou como testemunhas para mostrar o fim de cada um deles. Qual foi o fim de Caim? Qual foi o fim de Balaão? Nós não vimos o texto, lá vocês vão encontrar, Balaão foi morto à espada. E Corá e mais todos aqueles rebeldes foram precipitados e engolidos. Porque o juízo de Deus vai vir. Vai vir. Agora, nós só temos uma proteção, é estarmos firmados exatamente naquela batalha pela fé, para preservarmos aquilo que o Senhor já nos deu. E não há nada daquilo que nós temos de fazer ou reagir que não tenha sido dado anteriormente a nós como uma capacitação. A graça já nos foi dada. Então nós podemos dizer sim e podemos dizer não. Para tanto, é necessário que você e eu tenhamos uma vida diante do Senhor, de amor à palavra, de vida de oração e de vida de comunhão com os santos. Porque ainda que nós temos bastante problemas na Assembleia, lutas, dificuldades, mas é ali que nós encontramos a proteção, a ajuda, o socorro dos santos. É ali. Não é fugindo, não é se separando, é estando juntos, pensando de modo diferente muitas vezes, mas caminhando juntos, buscando a harmonia no coração do Senhor. É assim. Então, olhando novamente para o livro de Judas, nós temos aí esse versículo mostrando essas três questões rapidamente consideradas para vocês. Aí no versículo 12 diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. É que ele levanta então 5 símiles ou 5 exemplos, metáforas para mostrar qual é a realidade daqueles mestres dentro desses exemplos aqui pontuados. O primeiro deles, rochas submersas ou recifes. Então, se você está no mar, num lugar onde tem rochas pontiagudas, você estiver passando com uma embarcação e não tiver uma profundidade suficiente, o que vai acontecer com aquela embarcação vai ser rasgada completamente. Ou seja, eles são essas rochas invisíveis que estão no meio do povo de Deus, trazendo esse dano terrível. Esse dano terrível. É interessante que diz aqui, banqueteando-se juntos, aliás, em vossas festas de fraternidade. Essa aqui é a festa ágape. Esta aqui é a festa ágape que nós conhecemos. Os irmãos primitivos, eles se reuniam para juntos estar desfrutando de uma comunhão para depois comemorarem a ceia. Mas vocês viram a exortação do apóstolo Paulo, capítulo 11? Que eles se reuniam para pior, não para melhor. Começavam a fazer grupinho, uns traziam lá um pratinho de jiló, outros traziam um carneiro assado, mas o pratinho de jiló, pobrezinho, não tinha outra coisa. E começou a haver problema entre os irmãos. E começaram a se embebedar e aquilo tornou-se uma situação que Paulo botou a mão naquele assunto. Mas exatamente aqui, essa razão, festas de fraternidade, festas ágapes, aqui.
É aqui que surge a situação. Então eles se uniam, e aquela festa maravilhosa, aquela comunhão gostosa, mas eles eram como rochas submersas. E as pessoas que passavam por eles eram rasgadas. E a assembleia ia afundar. É por isso que isso aqui está desta forma. Banqueteando-se junto com vocês, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, ou seja, eles vão lá interessados nas ovelhas, nas lãs que as ovelhas podem produzir. Eles não queriam apacentar, eles queriam se auto-apacentar, roubando tudo aquilo, porque está o erro de Balaão aqui, está aqui a doutrina da prosperidade, está aqui o que eles queriam daqueles irmãos. Aí diz o segundo exemplo, né? Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Aquela nuvem que aparece naquele dia, está escura, vai chover. Não vai chover. Aí passa, o vento sopra. Eles anunciam que tem chuva, água para regar o sedento, para regar a terra. Mas era falso, era superficial, era mentira. Eles anunciavam hipocritamente que tinham algo, mas não tinham absolutamente nada. É assim que os falsos mestres falam. Fazem muito barulho. Chamam a atenção que vai vir chuva, no sentido metafórico. Vai vir água que vai alimentar a vida de vocês, vai descedentar vocês. Mas são nuvens sem água. Não tem absolutamente nada, são superficiais. Esta é a realidade dos falsos mestres dos dias atuais também. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ou seja, duplamente mortas, suas raízes são apodrecidas, bem como não existem frutos que podem ser colhidos. Árvores duplamente mortas. Estamos na perfeita estação do fruto. Devemos ir lá e colher, mas não tem fruto. Eles são mortos em suas raízes e mortos nos seus aspectos de frutificação. Então, Judas vai usando esses exemplos para mostrar qual é a qualificação do caráter daqueles falsos mestres. E ele vai ainda dizer, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Ondas bravias do mar. É assim. Quando o mar está revolto, as ondas vêm, fazem aquele barulho, todo aquele movimento. Mas naquele barulho e movimento só há sujeira, só há sujidades. Exatamente os falsos mestres, eles chegam com todos aqueles movimentos de força, de barulho, muitas vezes, mas não tem absolutamente nada a se ver, a não ser espumas sujas. Que exemplos incríveis que são dados para nós. E por fim ele fala, olha, e são estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. As estrelas que estão nos céus, para os marinheiros, principalmente antigamente, hoje eles olham para o painel, antigamente eles olhavam para o céu. Eles eram dirigidos, governados pelas estrelas. Eu sei que o norte é para lá, eu sei que o sul está, eu sei que o leste, eu sei. Eles eram governados, estrelas fixas, estrelas que têm uma mensagem a dar. Mas eles eram estrelas errantes, você cometa, já apareceu. Não gravitam em torno de absolutamente nada, a não ser de si mesmos. Então eles não servem de guias, porque simplesmente riscam os céus como um cometa, estrelas errantes, e desaparecem. Então as pessoas que seguem acabam na negridão das trevas. Estes são os falsos mestres. Estão guardados aí para essa negridão das trevas para sempre. Então aqui Judas apresentou para nós essas 5 símiles, mostrando a realidade do caráter daqueles falsos mestres. Não é pesada essa carta, ela é contundente. E isso exatamente, irmãos e irmãs, é o quadro que nós já estamos experimentando nesse tempo do fim.
Talvez nós não estamos vendo em nossos olhos, em nosso contexto, coisas tão fortes como aqui estão sendo consideradas. Mas estão acontecendo de maneira ou outra, elas estão acontecendo. E nós precisamos ter essa carta como um grande alerta para o nosso tempo do fim. Para as nossas assembleias. Precisamos ajudar e ser ajudados pelos irmãos. Um orientar o outro. Nós temos aquele tempo de exortação mútua para que possamos avançar. Então, veja que metade do livro é esse tipo de fala de Judas. E se o Espírito Santo colocou esse livro aqui, é porque ele quer falar ao nosso coração. Ele deseja nos orientar, nos alertar. Que cada dia mais a situação vai se complicar. O que nós dissemos na primeira sessão, há uma mentalidade sendo formada na população, nos habitantes dessa terra e também no meio do povo de Deus. Muitos são passivos. Nós vamos ver lá embaixo depois que devemos nos apiedar daqueles que duvidam. Muitos passivamente, até credulamente, estão caindo por esses erros. Então nós precisamos da ajuda do Senhor nesse sentido. Nós vamos fazer apenas a leitura do versículo 14 até o 16, fazer algumas observações e vamos concluir por hoje. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São adoradores dos outros por motivos interesseiros. Que coisa impressionante. Judas continua falando forte aqui. Vocês se lembram que quando nós, rapidamente falando, falamos sobre o versículo 9, quando foi citado o arcanjo Miguel, contendia com o diabo, o corpo de Moisés, é a citação de um livro apócrifo. E eu disse que os apócrifos não são inspirados, mas existem algumas porções pelas quais o Espírito Santo entendeu que traria luz e traria ajuda. E é isso que aconteceu, tanto aqui como Enoque. Enoque é um livro apócrifo. Enoque é aquele que andou com Deus e já não era. E Enoque olhava tanto para o céu, que ele trouxe essa tremenda revelação da vinda do Senhor e suas santas miríades. E que o Senhor irá executar um juízo sobre todos os malfeitores. Eu tenho um texto que eu mencionei, mencionei a vocês, queria dizer, e quero dizer agora, onde é citado um filósofo pagão pelo apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos 17, versículo 28. Da mesma forma, essa citação ela tem um porquê. Atos 17. Aqui, Paulo encontrava-se em Atenas, e Atenas era a praia da idolatria, a praia do paganismo. E havia lá um templo que tinha, vamos dizer assim, altares para todos os tipos de deuses que poderíamos imaginar. E chega num determinado momento, Atos 17, versículo 29, veja o que está escrito aqui. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Esses poetas fala especificamente de um filósofo, se eu não estou enganado, Parmênides. É um filósofo pagão. Mas o apóstolo Paulo usou esta expressão
E ela tornou-se uma verdade dentro daquilo que Paulo estava anunciando. Como tem dito um de seus poetas, né, dele somos gerações. E pegou isto e implantou como verdade, referindo-se ao Senhor. Então são referências pontuais que não validam nem o filósofo e nem validam, no caso, o livro de Assunção a Moisés, nem o livro de Enoque. Mas que dentro daquele contexto ele é pensado, aquelas verdades são pensadas e contextualizadas e tornam-se para nós, aqui neste caso específico, inspiradas. Porque foram usadas aqui, tanto lá no caso de Paulo como por Judas. Então ele cita, porque isso é um fato, é uma verdade. E Enoque, de fato, capítulo, vocês vão ver lá depois no livro de Gênesis, Enoque andou com Deus e já não era. Capítulo 10 de Gênesis. E já não era porque Deus o tomou para si. E Enoque tinha uma profunda comunhão com Deus, a ponto de Deus revelar no seu coração coisas tão lindas, tão preciosas. E Judas, o Espírito sabe todas essas coisas, podemos, quando estivermos junto dele, perguntar: Judas, explica-nos este assunto aqui. Né? Mas aqui está, apenas essa observação, depois nós vamos complementar, né, os outros pensamentos que restam da leitura feita. Eu creio que pelo momento está bom, irmãos, que o Senhor nos ajude, nos guarde, e continue nos falando pela sua santa palavra. Nosso Pai querido, uma vez mais encomendamos nas tuas mãos a tua palavra e pedimos que ela encontre um lugar adequado em nossos corações. Que possamos refletir, meditar e que ela se torne vida em nós. Prepara-nos, Senhor, nesse tempo do fim. Nos dê discernimento, nos dê clareza. Abra os nossos olhos para vermos conforme Tu vês. Nos dê graça, Senhor, nos dê amor pela Tua palavra. Nos dê graça para termos uma vida de oração. Nos dê direção para sempre termos comunhão com os santos. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós aqui desfrutamos nessa manhã. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.